Então, ó, nós vamos dar início aqui ao nosso treinamento IA. Para a minha amiga Daisa, que vai fazer a distribuição e representação em quais cidades aí do Paraná? Guarapuava principal, e tudo que envolve aqui, Turvo, Pitanga, Prudentópolis, Imbituva, Pinhão, Região. Ah, que legal. está aqui ao nosso redor. Maravilha, maravilha. Hoje nosso treinamento, ele é um treinamento teórico, né? Com certeza depois nós vamos fazer junto alguns treinamentos práticos, onde a gente vai gravar, por exemplo, lá no espaço, você com a modelo e eu orientando, e lógico que esse material gravado, a gente pega uma modelo que a gente possa utilizar nas redes sociais, você vai utilizar esse material para divulgação. Tira foto do antes, fazemos o procedimento, tira foto do depois, e aí a gente consegue entregar um resultado. É legal que tem material, e também tem material também das técnicas. O bom é que você também tem um espaço também. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a IA, né? A IA quer dizer inteligência atômica. Então ela é uma empresa que está dentro de um nicho de nutrição transdérmica ortomolecular. Então, é um nicho de nutrição transdérmica ortomolecular. É importante nós salientarmos que hoje a IA ela é a única empresa hoje no mercado que entrega uma nutrição transdérmica ortomolecular em gel, uma base gel, a mesma base que se utiliza para medicamentos como reposição hormonal. Então, quando você utiliza, por exemplo, o Ion Diox, que eu vou explicar direitinho, que é para o detox e desinflamar o corpo, ela vai entregar para o tecido-alvo. Por quê? Porque não está na base creme. A gente sabe que o creme ele tem uma dificuldade maior de permear a barreira cutânea. Quando a gente tem um produto em base gel, ele vai entregar realmente os princípios ativos nas células-alvo. Com um detalhe em especial, hoje um dos mercados que mais cresce é o mercado vegano, é o mercado orgânico, é o mercado daquelas pessoas que elas se preocupam com algo a mais. Elas se preocupam não só com a beleza, mas com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a saúde das suas pacientes, com o bem-estar das suas pacientes. Elas têm uma preocupação com o meio ambiente, com o planeta, elas têm uma preocupação se aquele produto foi utilizado principalmente, se foi realizado testes em animais. Então, hoje, quando a gente olha para o conceito da IA, é um produto vegano ortomolecular, sem químicas agressivas, livre de parabenos, livres de disruptores endócrinos, substâncias carcinogênicas ou neurotóxicas. Então é um produto que a gente chama de um produto limpo. É um produto que uma gestante pode utilizar, que uma pessoa que faz um tratamento de saúde pode utilizar. É um produto que as pessoas que têm uma preocupação com o meio ambiente podem utilizar. Então é um produto hoje que a gente tem um produto dentro do conceito ortomolecular vegano. Dentro dessa nutrição transdérmica ortomolecular, é uma nutrição que nós buscamos nutrir o organismo com micronutrientes, principalmente vitaminas e minerais. Hoje, se a gente olhar a alimentação da população em geral, se a gente olhar para uma alimentação em geral, os macronutrientes, que são proteínas, com raras exceções, né? Mas proteínas, carboidratos e gorduras, as pessoas acabam adquirindo na alimentação do dia a dia, né? Come uma massa, come um pão, come uma carne. A alimentação com os macronutrientes, dificilmente a gente tem um déficit, né? Agora, o grande desafio da população em geral são os micronutrientes. Porque eu pergunto para você, você come 3 porções de frutas, legumes e verduras por dia? Eu não como. Então, a gente tem um déficit nessa alimentação de micronutrientes. E quando a gente olha para a IA, a gente faz uma nutrição tópica transdérmica. A gente entrega micronutrientes tanto para células-alvo como de forma sistêmica. Célula-alvo, quando a gente quer reduzir uma gordura localizada, uma celulite, um lipedema, a gente vai usar o produto no local onde a gente quer melhorar.
E quando a gente quer usar sistêmico, a gente vai utilizar na região do punho ou em alguns pontos de acupuntura, que são os pontos sistêmicos. Então a gente consegue fazer uma nutrição sistêmica. Essa nutrição, que a gente fala da IA, ela é uma nutrição do micronutriente em si. Então quando a gente olha a formulação do íon diox, ele tem magnésio e manganês. Magnésio e manganês. Então aqui dentro tem magnésio e manganês. E também ocorre uma nutrição energética. Como é essa nutrição energética? É uma nutrição dos elétrons do magnésio e manganês. É o que muitas vezes eles chamam de frequência. Ah, tem uma frequência, tem uma informação. A informação nada mais é do que os elétrons dos átomos do magnésio e manganês. Quando a gente olha para isso, a gente começa a olhar para algo mais amplo. Então, vai nutrir o corpo de magnésio e manganês, mas também é importante, porque se a pessoa tiver um magnésio e manganês no corpo, que está desativado, porque perdeu energia para os radicais livres, para as toxinas, você ativa novamente o magnésio e manganês que a pessoa tem no corpo. Então, a gente faz algo hoje que a gente busca, além da estética, além da beleza, a gente busca principalmente trabalhar com a saúde celular. Então, quando a gente olha para o magnésio, por exemplo, ele participa mais de 300 reações químicas no organismo. E o manganês é o catalisador do magnésio. Então, muitas vezes a pessoa tem magnésio no corpo, ela consome, só que ela não consome manganês. Então, falta quem catalisa o magnésio, a gasolina da gasolina. Então, é muito importante essa associação inteligente de magnésio e manganês. Para que serve o íon diox? Ele tem várias funções. Mas assim, as duas principais funções que a gente vai olhar para ele vai ajudar principalmente no processo de desinflamação do corpo e desintoxicação do corpo. Desinflamação e desintoxicação. O íon diox deveria ser a primeira ação de qualquer profissional da área da saúde, bem-estar e beleza. Por quê? Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é que a maioria das pessoas estão intoxicadas em algum nível. Por quem? Por metais pesados, que eu já vou explicar um pouquinho mais. O que são metais pesados? São elementos químicos que o nosso organismo não consegue eliminar. Por exemplo, um mercúrio, um cadâmio, um chumbo. E aí, muitas vezes as pessoas do interior falam bem assim, aqui no interior nós somos saudáveis. Mas passa um aviãozinho com agrotóxico, pesticidas, jogando nas plantações. E aquilo ali, o vento leva, o vento espalha. Né? Tanto que eu tenho um dos meus pacientes aqui na cidade, ele vai ter que parar de plantar uva, a parreira, porque os aviões e a propriedade dele é grande. E detalhe, ele só tem parreiras no centro da propriedade dele. Mas os aviãozinhos passam jogando veneno no capim, lá para não dar inso, que eles chamam aqui. E aí mata as parreiras dele. As parreiras dele já não estão florindo há bastante tempo. Mata as abelhas. Então quem mora no interior, muitas vezes, está mais intoxicado de metais pesados, porque os agrotóxicos e pesticidas têm metais pesados, para matar fungos, para matar insetos indesejados, ou para matar matos, né, que estão ali se misturando àquela plantação. E isso se espalha, e isso é metal pesado. Então, não acha que quem mora no interior está livre de metais pesados. E o que acontece quando a pessoa está contaminada por um metal pesado? Ela inflama o organismo dela, do mesmo jeito que a pessoa da cidade inflama o corpo por conta da poluição do ar, porque respira monóxido de carbono com metais pesados. Mesmo que a pessoa do interior tenha uma alimentação mais natural, que não é tão verdade assim, porque o povo do interior compra no mercado também, por conta dos metais pesados, elas estão tão doentes quanto as pessoas da cidade. E as pessoas da cidade, muitas vezes, a alimentação é 100% industrializada. Lógico que você tem níveis diferentes de industrialização. Você tem, por exemplo, um arroz, um feijão que passou ali por um processo de industrialização, mas não passou por um processo de transformação. Vai ter os agrotóxicos e pesticidas. Mas o pessoal da cidade, muitas vezes, porque o tempo é mais corrido,
come mais alimentos embutidos, mais mortadela, mais presunto, mais alimentos ultraprocessados. E esses alimentos ultraprocessados têm conservantes que também levam o organismo a inflamar. E aí, quando o organismo inflama, ele inflama por um todo. Todas as membranas do organismo ficam inflamadas. A pessoa tem inflamação do intestino, que é a síndrome do intestino irritável, que aí, quando o intestino inflama, ele abre as microvilosidades, e aí a gente tem toxinas e bactérias que estão no intestino, passam para a corrente sanguínea, levando as pessoas a sofrer de doenças autoimunes. Então, hoje, essa quantidade de pessoas sofrendo com doenças autoimunes tem a ver com a inflamação do organismo. Lúpus e etc, etc, etc. Tudo que é doença autoimune, no início ela foi uma doença inflamatória, uma fibromialgia. Detalhe, se não resolver essa inflamação de base, o organismo dessas pessoas, mesmo com os tratamentos mais modernos, não tem resultado. É só a gente olhar de uma forma muito simples. Ó. Se a gente olhar, o número de academias aumentaram, o número de profissionais como eu, formado em nutrição, aumentou, o número de informações e alimentos orgânicos, veganos, e lojas que atendem esse público aumentaram, só que o número de pessoas doentes, com doenças autoimunes aumentaram, o número de obesos, desde criancinha, aumentou. Por quê? Porque a inflamação aumentou. Então, você pode ter os tratamentos mais modernos, os medicamentos mais modernos, os recursos mais modernos. Se não tiver um recurso para fazer um detox e desinflamar o corpo das pessoas, você não vai conseguir entregar um resultado. E muitas vezes ocorre uma coisa chamada intercorrências. Pega lá, vamos pegar a criolipólise, que está agora sob uma polêmica danada. Tem gente falando, criolipólise de tal tipo dá muito problema, causa problema da queimadura, da hiperplasia adipostária, que é o aumento do adipócito. O problema não é a criolipólise. A questão é, se você aplicar a criolipólise em alguém que está extremamente inflamado, porque está intoxicada por um metal pesado como o mercúrio, que é neurotóxico, o adipócito, onde o mercúrio está aprisionado, porque o adipócito tem uma célula de defesa e ele aprisiona o mercúrio, aquele adipócito ele não pode diminuir de tamanho. Por quê? Porque se o mercúrio que está preso dentro dele cair na corrente sanguínea, mata neurônio. Então o que aquele adipócito faz? Ele aumenta de tamanho. Se chama hiperplasia adipostária pós-criolipólise. E ninguém está falando disso no mercado. E como é que você consegue prevenir isso? Um detox com íon de óxido. Você consegue reduzir as chances de uma intercorrência. Microagulhamento, outra técnica maravilhosa. Só que nós temos... Pode falar. Faz primeiro um tratamento, uma sequência de detox, para depois fazer, seja a crio ou Por quê? o microagulhamento. Detox. E já no detox, você já começa a entregar resultado. Ao invés de ir para uma criolipólise direto, você faz o detox metabólico na paciente, que são 3 produtos, né? É o íon diox, íon forte e íon meta. 3 produtinhos. Você pode fazer um detox de uma drenagem linfática, pode fazer um detox com eletroterapia. São 3 produtos, ó, detox metabólico, diox, forte e meta. Se você fizer 2 semanas, que é o total aí 2 semanas, a paciente vindo 3 vezes na semana, você consegue entregar um resultado de redução somente com esses 3 produtos gigante. Então não é que você vai fazer um detox e não vai entregar resultado nenhum, não. Já na limpeza do organismo, da desinflamação, você entrega um resultado fabuloso. Quer ver? Quando a gente fala de emagrecimento e redução de gordura localizada, as pessoas esquecem que quando o organismo inflama, cérebro inflama. E o hipotálamo, que é a região que reconhece a fome e a sede, inflama também. O hipotálamo reconhece o hormônio da saciedade, que é chamado leptina. Então, quando você come muito, o adipócito está cheinho lá, felizão, de triacilglicerol gordura, ele libera a leptina. Aí a leptina vem até o hipotálamo e fala bem assim, hipotálamo, para de comer. Ó, hipotálamo, fala aí que não precisa mais comer. E para de liberar a grelina, que é o hormônio da fome. Só que se o hipotálamo está inflamado, ele não reconhece. É aquela pessoa que no popular chama de gulosa, de saco sem fundo, compulsivo. Isso.
Entendeu? Compulsivo não existe. É uma pessoa que está inflamada. A pessoa pagou 2 mil, 5 mil num tratamento e aí ela vai sabotar comendo pizza? Não, ela está inflamada. Só que não é só o intestino dela que está inflamado. O cérebro está inflamado. Então, como é que a gente desinflama essa pessoa? Ué, detox metabólico, 3 formulações: Diox, Forte e Meta. Todos os profissionais de saúde, bem-estar e beleza, desde nutricionistas a esteticistas, deveriam dominar essa simples ferramenta. Ah, professor, mas a nutricionista, ela não vai fazer procedimento, mas ela pode indicar os 3 produtos e a pessoa utilizar em casa, porque é uma nutrição tópica, eu sou nutricionista, não deixa de ser uma nutrição, ela vai indicar em casa, a paciente vai utilizar na região que já quer reduzir a gordurinha localizada, a celulite, o lipedema, e vai utilizar no punho, somente 3 produtos. Em 15 dias, a nutricionista já passa ali uma alimentação anti-inflamatória junto, por exemplo, ela vai ter um resultado fabuloso. Por quê? Porque ela vai estar atuando em todas as frentes. Um esteticista, ela vai utilizar no atendimento, uma massoterapeuta, um esteticista, ela vai utilizar no atendimento, independente dela utilizar técnicas manuais ou eletroterápicas, ela vai utilizar no atendimento e ela pode indicar também o uso em home care. Só que aí, se for uma nutricionista, ela não precisa indicar os 3 produtos, ela pode indicar só o Ion Diox como cuidados diários. E a pessoa vai utilizar isso em casa, porque o Ion Diox é o que vai desinflamar, vai desintoxicar. Ah, a pessoa está lá com alopécia. Pô, o que é alopécia? Ela está com queda de cabelo, ela está muito estressada, estressou, aumentou muito o cortisol, cortisol faz vasoconstrição dos vasos sanguíneos, principalmente aqui dos capilares sanguíneos da região do bulbo capilar, vasoconstrição, parou de chegar oxigênio e nutrientes, cabelo fica fraco e cai. Ué, quem é que reduz cortisol no corpo? Magnésio e manganês. Por isso do íon Diox. Tanto no couro cabeludo como no punho. Não tem como fazer um tratamento capilar sem desinflamar, sem desestressar. Opa, professor, você trouxe mais uma informação, né? O íon Diox é o que reduz a ansiedade, anota aí, e o estresse. Ele reduz ansiedade e estresse. Então, ele é a primeira formulação que nós vamos utilizar em qualquer um dos nossos tratamentos de nutrição transdérmica ortomolecular. Tudo bem? Pode também utilizar na pessoas que estão desenvolvendo ou já desenvolveram o vitiligo. O vitiligo é interessante. Quando a gente olha para a fisiologia do vitiligo, é uma doença autoimune. Sim. Doença autoimune que tem uma pegada estética, porque o vitiligo não passa de uma pessoa para outra pessoa e também não causa maiores problemas à saúde além da estética. Só que esteticamente, a pessoa que sofre com vitiligo, ela ainda é discriminada por muitas pessoas que não sabem que aquilo não pega, que aquilo não é uma doença contagiosa, e também, emocionalmente, a pessoa não fica bem, porque a pessoa começa a ter despigmentações em áreas específicas do corpo. E como é que funciona o vitiligo? O vitiligo, ele funciona por surtos. A palavra certa. Então, a pessoa teve lá uma manchinha de vitiligo que apareceu e ficou ali estabilizada. Não está aumentando. Mas do nada ela passa por um estresse muito forte. Aí aquela mancha aumenta de tamanho ou aparece em outras regiões do corpo, porque está ligado ao cortisol. Ele é uma doença autoimune ligada ao cortisol. As células de defesa do corpo começam a matar os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que é o pigmento da pele. Então, o íon Diox, você foi muito bem, o íon Diox, para o público que já começou a desenvolver o vitiligo, ele vai ser um importante recurso para que aquele vitiligo não aumente. Só que esse cara, ele não sabe quando ele vai estressar ou não. Aquela mulher não sabe quando ela vai estressar ou não. Aí tem que ser uso contínuo no punho, todos os dias, para prevenir esse aumento do estresse que leva a uma doença disruptora do sistema imunológico, matando os melanócitos. Então, ele não vai voltar, não vai ter o estímulo para voltar a produção de melanina, Então, mas ele tem como parar. Eu já vi, em alguns casos, utiliza. em alguns casos, com a experiência que eu tenho, quando eu estava muito no iniciozinho, uma cliente da Bahia, ela fez repigmentação, mas estava muito no iniciozinho. Outras pessoas eu vi
utilizando a harmonização transdérmica ortomolecular e ficando mais vermelho, mas não repigmentou. Porque quando o melanócito morre, você não consegue. Porque morreu aquela célula, Revive. reviver aquela célula. Isso Uhum. mesmo. Mas a maioria das pessoas que começam com vitiligo, elas começam um pontinho pequeno no queixo, no joelho, na mão. Se você conseguir frear aquilo ali, excelente. Excelente. Não, que ele tem bastante, não, o manganesmo ele tem bastante a ver com o funcionamento de fígado também, Isso. né? Desintoxicação de fígado, por isso que ele é íon Uhum. de óxido, porque ele Por vai isso que ele não atuar tem muito também certo. no fígado. Ele vai desintoxicar o fígado, porque o fígado, ele é um órgão choque no processo de desintoxicação, por quê? Tudo que a gente come e bebe, o fígado tem que ativar essa substância. Só que depois que essa substância fez o que ela tinha que fazer pelo corpo, tem que passar pelo fígado para desativar essa substância. O problema é que quando o organismo está sobrecarregado de toxinas, o fígado não dá conta de desativar. E aí, essa substância que não é desativada, principalmente os estrogênios, os hormônios femininos, que a gente está falando muito para lipedema, quando o fígado não dá conta de desativar, ele fica no organismo. Só que aí ele é uma substância que não faz mais o que deveria fazer, só que ele fica causando problema. Você entendeu? Um espaço, aham, Então, isso é importante. inflamado. Então, assim, pensa assim, qualquer medicamento, e as pessoas que fazem muito uso de medicamento contínuo para qualquer problema de saúde, o íon diox é a porta-chave para que essa pessoa não acumule aquilo que deveria ter sido desativado, mas não foi porque o organismo está sobrecarregado. Você vê que é Certo. interessante, a gente não está falando para as pessoas não usarem o medicamento, não, a gente está falando, ó, você precisa de algo para ajudar o seu corpo a eliminar os lixos catabólicos que esse medicamento, no processo de resolução de um problema de saúde, ficou para trás, que é normal. Para produzir alguma coisa, na nossa cozinha, a gente produz lixos diários e as nossas células produzem substâncias químicas tóxicas ao nosso corpo o tempo todo. Qual é a diferença de hoje para antigamente? É que hoje a nossa alimentação já tem muitas toxinas. Mesmo aquilo que é considerado natural já vem com agrotóxicos e pesticidas. E boa parte da alimentação ela vem com muitos conservantes e corantes. E eu não estou falando para as pessoas não comerem, porque se a gente for hoje olhar para a alimentação da maioria das pessoas, se não fosse essa grande revolução industrial da alimentação, tínhamos muitas pessoas passando fome, porque você não consegue plantar e colher para todo mundo comer, você tem que conservar, tem que estocar, tem que transformar o alimento. É da modernidade, né? A gente, quantos seres humanos hoje nós temos no planeta? Muita gente. Então você tem que estocar comida. O que nós sabemos é que o íon dióxido para os tratamentos estéticos derem certo, para os tratamentos de bem-estar derem certo, para um massoterapeuta, para um acupunturista que trabalha com fibromialgia, com dor, o íon dióxido é a entrada principal para um nutricionista que quer emagrecer, para um psicólogo que quer reduzir a ansiedade. Não adianta a pessoa ir lá no psicólogo, o psicólogo fazer a melhor terapia do mundo, trazer vários insights se o organismo daquela pessoa está inflamado e ela está ansiosa, ela está compulsiva. E a compulsividade dela vai recair sobre uma área mais frágil da sua vida. Inclusive para os tratamentos médicos. O médico muitas vezes passou a terapia medicamentosa certinha, mas se o organismo da pessoa está inflamado, está intoxicado, o fígado, o corpo como um todo, né? O organismo não está apto a assimilar aquele medicamento para entregar o efeito. É quando alguém fala, olha, para fulano deu efeito, para mim não deu efeito. Por quê? Porque a condição do organismo de fulano era uma, para você, para sua é outra. E como é que a gente consegue nivelar todo mundo por igual? Íon de óxido. Porque todo mundo tem um nível de intoxicação. Certo. Belezinha? Ok. Beleza. Então, quando a gente fala desse conceito, a gente pode já emplacar esse conceito. A gente tem o íon forte. O íon forte, ele é muito importante. Por quê? Ele tem ferro e potássio. Qual é a função principal do ferro? Principal função. Pode falar. Transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio. Então, o ferro, ele transporta oxigênio. Para lá na mitocôndria, que é a usina de energia, a bateria celular, lá na mitocôndria, que é uma organela, uma célula, um órgãozinho que mora dentro da célula, esse oxigênio junto
com os alimentos, nutrientes, a glicose ali, por exemplo, produzia ATP, que é o trifosfato de adenosina, o ATP, que é a energia celular. Qualquer processo de cura ou de busca de uma melhora estética, você precisa aumentar o aporte de oxigênio. Olha para mim que interessante. A pessoa tem um determinado aporte de oxigênio celular, que está mantendo o corpo dela naquele estágio, naquele nível que ela se encontra. Mas ela quer melhorar. Se ela buscou um tratamento médico, ela quer melhorar alguma coisa na saúde dela. Se ela buscou uma academia, ela quer melhorar alguma coisa na estética do corpo dela ou no seu funcionamento orgânico, melhorar a sua disposição física, melhorar a sua parte cardiovascular. Se a pessoa buscou uma esteticista, ela quer melhorar alguma coisa esteticamente no corpo dela. Se ela buscou um massoterapeuta, uma acupunturista, ela quer melhorar uma tensão, um estresse, uma dor. Legal. Só que aí o profissional de educação física, o que ele vai fazer quando a pessoa procura academia? Ele vai passar exercícios físicos. Só que quando ele passa exercícios físicos para aquela pessoa, ela precisa que chegue mais oxigênio nas células. A pessoa vai procurar um profissional médico para um tratamento de saúde, para recuperar uma gastrite, para melhorar alguma coisa na saúde dela, para melhorar as sinapses cerebrais, no caso de uma ansiedade, para melhorar o nível de liberação de serotonina e tal. Ué, mas para isso, o medicamento que foi passado, independente do processo que seja, vai recrutar mais oxigênio. Ué, porque senão não vai funcionar. Um esteticista, ela vai aplicar uma radiofrequência. Para quê? Vai aumentar a vasodilatação para pegar mais oxigênio e nutrientes, para regenerar aquele tecido, para recuperar aquele tecido. O massoterapeuta, quando ele faz uma massagem, cria um processo de hiperemia, tirando a drenagem linfática, que também vai consumir mais oxigênio para fazer os gânglios linfáticos filtrarem mais, o sistema linfático eliminar. Só que a maioria dos profissionais não conhece esse recurso. O médico faz a sua terapia medicamentosa, mas a pessoa não tem ferro suficiente, ou muitas vezes tem ferro suficiente porque ele fez um exame de sangue que constatou que a pessoa não tinha anemia. Mas o que ele não sabe é que o ferro que essa pessoa tem no corpo, ele não tem a quantidade de elétrons necessárias para carregar o oxigênio. Por quê? Porque o ferro, para carregar o oxigênio até as células, ele tem que ter 2 elétrons na última camada, porque o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Regra do octeto, olha para mim. Então, se o educador físico passou o exercício, mas a pessoa está pobre em ferro, não vai chegar oxigênio, não vai aumentar a hipertrofia. Ah, ela está fazendo academia para aumentar o metabolismo. Se não tem ferro, ou se o ferro está pobre em elétrons, não aumenta a oxigenação, não aumenta a quantidade de ATP e não aumenta o metabolismo. É aquela pessoa que vai para a academia e fala, não tive resultado na academia. Que é a mesma pessoa que vai para o médico, não tem resultado para o médico. Que é a mesma pessoa que vai para nutricionista e não tem resultado para nutricionista, nem com esteticista. É aquela pessoa que fala bem assim, eu já tentei de tudo e nada deu certo. Por quê? Porque ninguém tem um recurso como o íon forte, que ele aumenta tanto a disponibilidade de ferro para transportar o oxigênio, como ele nutre o ferro que a pessoa tem no corpo com os elétrons para transportar o oxigênio. Aí você fala para mim, professor, mas a pessoa come feijão, come carne, come cru? Poucas pessoas são adeptas da dieta crutífera. A maioria vai usar uma panela de pressão para cozinhar a carne e o feijão. E como é que a gente transforma um alimento quando a gente cozinha ele? O calor faz uma agitação molecular que faz uma dispersão dos elétrons. Então você come ferro do feijão, mas ele não tem os elétrons necessários. Você come a carne, mas é uma carne que tem ferro, tem vitamina B12, tem, mas não quer dizer que tem a energia correta da vitamina B12, tem a energia correta do ferro. E energia eu não estou falando do além, eu estou falando dos elétrons. Então quando a pessoa usa o íon forte, o que está acontecendo? Nutrição transdérmica de ferro. E detalhe, nutrição eletrônica para o ferro que a pessoa tem no corpo. Porque quando a pessoa se estressa, ela produz mais radicais livres. O que são radicais livres?
átomos com elétrons não pareados, que roubam elétrons dos elementos químicos que nós temos no nosso corpo ou das nossas células. Detalhe, ué, primeiro elemento químico a sofrer um processo de oxidação no corpo é o ferro. E quando você passa o íon forte, você resolve esse problema. Então, o íon forte o íon dióxido é o primeiro, para desinflamação e desintoxicação. E o segundo? Íon forte. Fortalecimento. Que daí Oxigenação. vem o ferro para fortalecer, fazer oxigenação. Isso serve também para pessoas que mantêm anemia. Também. Anemia. Estado anêmico. Ou ferro, o descontrole da ferritina. Você trouxe algo muito importante. Tem pessoas que acumulam excesso de ferro. Por quê? Porque aquele ferro que ela tem no organismo é pobre em elétrons. Ele perdeu elétrons. E muitas vezes é genético, tá? É genético. Aquela pessoa queima mais elétrons. Aí o corpo precisa de ferro e ele começa a acumular ferro. Tem pessoas que não conseguem segurar o ferro no corpo, vamos dizer assim, reter o ferro no corpo. Por quê? Porque ela também está comendo um ferro que não tem a energia correta. Quando a gente utiliza o íon forte, a gente abre a possibilidade, porque cada pessoa é única, dessa pessoa que tem excesso de ferro eliminar ferro, dessa pessoa que não retém ferro passar a reter o ferro. E aí os resultados vêm. Aquelas pessoas que têm aquela olheira azulada assim em volta dos olhos, na maioria das vezes, ali a gente tem o quê? Ferro oxidado. Uhum. Então, falta de oxigenação, né? Falta de oxigenação. Falta de oxigenação. Quando você olha os vasinhos que aparecem as telangiectasias, o que são as telangiectasias? Você não vê a veinha, o vasinho. Por quê? Porque a parede do vasinho é translúcida. O que você vê é o ferro que está lá no sangue oxidado, por isso que fica cianótico, fica azulado. Quando a gente vem com íon forte, a gente clareia aquele vasinho. A gente devolve a vitalidade daquele ferro que está ali. Lógico que muitas vezes a gente tem um programa chamado Ortovens, no qual você conhece muito bem, que a gente regenera principalmente o movimento dos vasos. Porque muitas vezes, se passar só o íon forte, vai clarear na hora. Mas se a gente não resolver a circulação como um todo, o ferro vai voltar a ficar ali parado, pobre em oxigênio. Mas o que a gente precisa entender é que o íon forte ele vai fortalecer o organismo. Por quê? Porque ele vai devolver o processo de oxigenação. Ele também vai fortalecer porque ele tem potássio. E o potássio é muito importante, principalmente para contração muscular. Então, o íon forte ele é extremamente importante para esse processo de fortalecimento, independente de você ser um esteticista, ser uma médica, ser uma nutricionista, uma personal trainer, uma massoterapeuta, uma acupunturista. A gente precisa aumentar o aporte de oxigênio. Porque quando a gente prescreve uma terapia, ou quando a gente realiza uma terapia, a gente exige daquele organismo algo que ele não estava precisando, que era o quê? Mais oxigênio. Qualquer processo de regeneração, a gente vai precisar de mais oxigênio. Tudo bem até agora? Ótimo, só estou anotandinho. E por falar em regeneração, vamos falar do íon Regener C. Íon Regener C. Né? O nome dele já diz, regeneração celular, por 2 processos. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que o objetivo da IA é uma nutrição transdérmica ortomolecular para nutrição tópica, um processo de saúde celular? É onde entra o íon Regener C. Fósforo, ele tem 2 funções celulares muito importantes, desconhecida por muitos profissionais da área da saúde. Primeiro de tudo, a membrana celular é uma membrana fosforolipídica. Então, toda vez que a gente quer regenerar a membrana celular, que é o envoltório da célula, principalmente num processo de rejuvenescimento, a gente precisa de um Regener C. Por quê? Porque eu preciso devolver a integridade da membrana celular. Tem um senhor, é que eu estou sem a foto aqui, tem um senhor que estava com uma ferida gigante na perna. E nada estava dando jeito, diabético, né? E aí eu indiquei, ó, vocês vão passar o íon Regener C, não dentro da ferida, não pode passar, mas onde tem pele, você vai passar ali o íon Regener C.
Em uma semana, a ferida que era gigante assim, ela está pequenininha agora. Por quê? Porque ele deu o fósforo necessário para as membranas celulares se recuperarem. Ele é muito importante. Então, assim, ó, todo o processo de regeneração do organismo. Você quer regenerar uma cartilagem, você precisa regenerar as membranas celulares das células que produzem cartilagem. Você quer regenerar uma matriz óssea, você precisa regenerar as membranas celulares da célula que vai produzir matrizes ósseas. Você quer regenerar a pele, você precisa primeiro regenerar a membrana celular do fibroblasto, para aí sim ele produzir o colágeno e elastina. E assim para todas as células do corpo. E a segunda função muito importante do íon Regener C, por causa do fósforo, é tudo que a gente falar no nosso corpo humano, para melhorar a saúde, bem-estar e beleza, a gente vai estar falando de ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é o quê? A energia biocelular. Tudo, tudo, tudo. E ó, o que, que é ATP? É uma adenosina trifosfato. Tem três fósforos no ATP. E tem muita gente não produzindo ATP de forma adequada, porque não tem o fósforo ideal. Porque muitas vezes o fósforo que ela tem no corpo sofreu uma oxidação pelos radicais livres. Então é muito importante aquela pessoa que está assim, ó, muitas vezes fala que a pessoa está deprimida, não, muitas vezes está faltando ATP. É aquela pessoa que já tomou um monte de medicamento e nada joga ela para cima, porque ela precisa produzir mais ATP. Para emagrecer, precisa produzir mais ATP, para aumentar o metabolismo. Para melhorar a pele, precisa produzir mais ATP. Não adianta fazer microagulhamento, radiofrequência, o que quiser. Se aquela célula, você deu estímulo e a mitocôndria está sofrendo de algo chamado estafa mitocondrial, ela está numa condição sofrível, ela não tem fósforo para produzir ATP. Ou o fósforo está em desequilíbrio, ou a membrana da mitocôndria está com problema. Ei, nada vai acontecer. Por isso que é muito importante. Você é psicólogo, psicóloga, fez terapia. Se não tiver ATP para o cérebro da pessoa reagir, ela não consegue colocar em prática aquilo que foi combinado. Então, o íon Regener C, ele é importantíssimo para a questão da regeneração da saúde celular. Então, a gente que está buscando regenerar as pessoas, seja na estética, seja nas terapias, seja num processo de reeducação alimentar, seja num processo de exercícios físicos ou medicamentoso, medicamentosa, né? Se você é um médico, uma médica aí, a gente precisa do íon Regener C. Isso é E o negócio de dizer, vamos. isso. Precisa regenerar. Tudo bem? Tudo. Você estava falando do microagulhamento, daí eu posso usar o microagulhamento primeiro com o manganês, magnésio, que é o íon dióxido. E aí depois eu entro Eu faria um pouquinho com o íon diferente. regenérico. Eu faria assim, um microagulhamento básico, né? Eu faria toda a nutrição do terreno biológico antes do microagulhamento. Uhum. Eu entraria, por Uhum. exemplo, com íon dióxido. Ou Certo? passaria aquela Uma pessoa semana. uma semana antes na casa dela, para me evitar intercorrências, por exemplo. Se aquela pessoa já tem uma hipercromia, já tem alguma coisa que pode ter uma reação, eu entraria ali, ela vai usar o íon dióxido uma semaninha. Aí, no dia do microagulhamento, porque qual é a ideia do microagulhamento? A ideia primária do microagulhamento é você faz microlesões para induzir o corpo a um processo de regeneração. Mas, se eu fizer microlesões em um corpo que está desnutrido, Já não adianta. não vai me entregar o resultado que eu estou esperando. Agora, você imagina só, essa pessoa usa uma semana de íon dióxido, desinflama. Aí, no dia do atendimento, eu venho e faço uma nutrição transdérmica ortomolecular, de uma forma muito simples. Pego o íon dióxido aqui, ó, íon dióxido. 2 gotinhas dá para fazer o rosto inteiro. Então, pego aqui, vim, massageei, independente de ser um microagulhamento, um jato de plasma, qualquer procedimento, tá? Uma radiofrequência ou qualquer outra tecnologia. Fiz a nutrição com íon dióxido, magnésio e manganês, nutri. Eu viria na sequência com íon forte, por quê? Eu vou fazer algo que eu quero aumentar o aporte de oxigênio, porra. Então vou aqui, íon forte. Meu, ó, seca na hora, ó.
Cada um deles, por conta dos minerais serem diferentes, tem um cheiro diferente, tá? Ah, Íon de óxido. Se a gente esperar aqui um pouquinho, porque eu passei o íon forte, esperar um pouquinho você vai ver que minha pele, mesmo sem eu fazer um procedimento que leva à hiperemia, ela começa a hiperemiar, ó. Já deve ter começado a hiperemiar. Por quê? O oxigênio vai começar a chegar, vou melhorar a circulação sanguínea. Melhorei a circulação sanguínea, eu venho com o íon Regener C, porque eu quero mais ATP no meu processo de regeneração. Uma gotinha, íon Regener C. Isso aqui, ó, íon Regener C. Ah, mas se eu quiser utilizar uma outra formulação que eu não te apresentei ainda, que é o íon Meta, ele tem zinco e cobalto. Cobalto vai melhorar a circulação sanguínea, faz parte da vitamina B12, né? Do grupo B. E o zinco ele é muito importante porque ele vai atuar em algumas partes muito importantes. Por exemplo, o zinco, tem um livro que eu tenho aqui que é muito legal, fala sobre os telômeros. O zinco é o que preserva o encurtamento do telômero. O íon Meta tem zinco. O que é o telômero? No final da dupla hélice de DNA, tem é como se fosse um cadastro, que tem aquela pontinha. O telômero é aquela pontinha. Se começa a encurtar ou esgarçar, a célula perde capacidade de replicação. E o íon Meta, porque tem zinco, ele ajuda, ele atua no telômero, mantendo o telômero saudável. Se o telômero está saudável, o DNA está saudável, a célula está saudável. Mas também o zinco do íon Meta tem outro papel importante. Existe uma organela chamada centríolos. Toda vez que eu buscar regeneração celular, eu posso buscar uma regeneração da própria célula, e eu posso buscar que essa célula dê origem a outra célula no processo de meiose e mitose, outra célula saudável. E quem faz a replicação celular é o centríolos. E é o zinco que auxilia esse centríolo sair do centro celular, lá perto do DNA, e até a membrana celular para que isso aconteça. Então, eu posso utilizar, antes de qualquer procedimento, o íon Meta. Eu venho também com o íon Meta. Professor, e por que esses elementos químicos, alguém pode perguntar para você, né, Dais? Por que esses elementos químicos não estão todos na mesma formulação? Alguém pode perguntar, era mais fácil você fazer tipo aqueles multivitamínicos de farmácia, colocar tudo junto. Não estão todos na mesma formulação, que o nome da IA é inteligência atômica. Ela está fundamentada num princípio que é muito importante. Tem elementos químicos que não combinam com outros elementos químicos, eles não se conversam. Um elemento químico atrapalha o funcionamento do outro. Então, quando você vê aqueles multivitamínicos com 100 vitaminas, fujam deles. Apesar de ter um monte de coisa boa ali dentro, a maioria não está atrapalhando o funcionamento do outro. Quando a gente fala das formulações da IA, a gente está falando de formulações sinergistas, que têm uma inteligência. Por exemplo, o cobalto e o zinco, um impulsiona o funcionamento do outro. Isso é muito importante. Por isso que o íon Meta, ele tem zinco e cobalto. Cobalto e zinco. Na quantidade certa, na posição certa, porque eu preciso que o íon Meta melhore o metabolismo do organismo, o metabolismo do corpo. Então, tudo que eu quero melhorar o metabolismo, eu olho para o íon Meta. Inclusive metabolismo sexual, tá? No metabolismo sexual, a gente não vai indicar o uso no punho. A gente indica o uso no assoalho pélvico do íon Meta. Vai utilizar ou o homem ou a mulher vai utilizar no assoalho pélvico à noite. Isso aumenta libido, aumenta a fertilidade, energeticamente falando, aumenta a vitalidade da pessoa como um todo. Por quê? Quando a gente olha para a natureza, falando como biólogo também, existe algumas predisposições genéticas e todos nós estamos aqui como espécie neste planetinha para nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. Então, todo animal neste planeta, quando perde a capacidade reprodutiva, me diz que ele está entrando num processo de envelhecimento. E ele deixou de ser importante para a espécie dele, porque ele já cumpriu a missão dele, é quando surgem as doenças e patologias.
Então, quando é que surge no homem a maioria das patologias? Andropausa. Quando surge nas mulheres a maioria das patologias? Menopausa. E o Iometa, ele nos dá a possibilidade de ludibriar o que está na genética. Usou o Iometa, a pessoa fica mais ativa sexualmente. E aí o cérebro entende que aquela pessoa ainda está nativa. Se o cérebro entende que aquela pessoa está nativa, ele mantém longe o processo de envelhecimento. Eu costumo explicar tanto para homem como para mulheres que quando o homem entra na andropausa, a mulher entra na menopausa, a primeira coisa que acontece é um processo de engorda natural. Por quê? Porque quando você está apesar de nós sermos seres modernos, de usarmos celulares, notebooks e etc, etc, nossa programação é de milhares de anos. Então, de milhares e milhares e milhares. Então, quando a gente olha lá a zebrinha na natureza, qual é a zebrinha que vai servir de comida para os leões? A zebrinha que está gordinha passou do processo reprodutivo. As zebrinhas que estão no processo reprodutivo, elas estão magrinhas para poder fugir, para continuar perpetuando a espécie. Então, todas aquelas suas pacientes que estiverem cheinha, todos os seus pacientes homens que estiverem gordinhos, que já entraram na andropausa e menopausa, eles estão prontos para ser a zebrinha para servir de comida para o leão. Eles estão prontos para o abate, isso mesmo. Então é muito importante o Iometa no mais 40, tá? Não existe mais 40 ou 40 mais sem Iometa. Independente de você ser nutricionista, esteticista, médica, fisioterapeuta, massoterapeuta, farmacêutica, psicólogo, psiquiatra, Iometa no 40 mais ou mais 40 é imprescindível. Pode falar. Tá. Agora, entrando um pouquinho sobre terapia e o Iometa. Manda. Quando a mulher tem mais energia, um exemplo, quando a mulher está com mais energia masculina, eu posso usar o Iometa também para reacender o feminino dela? Pode, você falou algo muito importante, né? Para as pessoas que vão acompanhar essa aula depois, que nós estamos gravando, e eu sei que de repente você vai como uma distribuidora da IA, como uma representante da IA, não tem por que você não utilizar essa aula para mostrar para as pessoas, ou ela inteira, ou trechos dessa aula, a importância. Então, o Iometa, ele é uma formulação inteligente. Por quê? Nos homens, o zinco tem um papel de aumentar a produção de testosterona. Na mulher, ele tem um papel de ativar a produção dos hormônios femininos. Então, o Iometa é uma formulação, traduzindo na medicina oriental, vamos dizer assim, que ele ativa o Yang no Yang, que é o Yang nos homens, e ele ativa o Yin no Yin, que seria o feminino, que seria as mulheres. Pergunta muito monstro que você fez. Então, o Iometa, ele nos dá essa possibilidade de ativar o Yang no Yang e o Yin no Yin. Então, ele é uma formulação legal, porque a gente... por exemplo, os casais que me procuram. Casal tá ali meio desanimado, aí eu faço uma avaliação e tal. Eu falo, ó, vamos começar pelo Iometa? Eu indico o íon dióxido para os dois, para já desinflamar, e aí eu indico o Iometa e explico, ó, vai passar no assoalho pélvico. No homem é entre o saco escrotal e o ânus, e na mulher é entre o ânus e a vagina. Você passa ali, uma gotinha, massageia, reacende. A energia vai lá em cima, e isso é extremamente importante para qualquer processo de rejuvenescimento. Não existe rejuvenescimento sem ativação do sistema reprodutor. Por mais estranho que pareça, você não vai conseguir emagrecer um homem ou uma mulher 40 a mais sem ativar o sistema reprodutor. Agora, nós temos um desafio diferente nessa sociedade moderna, porque nós temos garotos de 25 anos com o sistema reprodutor comprometido por conta da alimentação, por conta do estresse e por conta da contaminação por metais pesados. E a IA, ela tem a função de nutrição tópica com micronutrientes. Para quê? Para nutrir, como eu estou explicando, para neutralizar radicais livres, né? Porque os elementos químicos que contém nas fórmulas, os minerais, vitaminas e oligoelementos, neutralizam radicais livres, mas também tem um papel muito importante na quelação de metais pesados. E hoje nós temos garotos, homens de 25 anos, por conta de uma vida bebida, álcool, cigarro e outros usos mais de drogas lícitas e ilícitas com o sistema reprodutor comprometido. E o Iometa ajuda. Do mesmo jeito que nós temos mulheres de 30 anos com menopausa precoce. Ou muitas vezes com menopausa, que eu chamo menopausa precoce
energética, uma menopausa energética, uma andropausa energética. Você faz os exames ali, é aquela pessoa que o exame normalmente vai lá de alguma coisa. Vamos pegar um texto aqui, seria ali. Vamos pegar aqui a texto de um homem saudável, ela pode bater de 300 a 800. É aquela pessoa que ela vai estar com 301. É aquela pessoa que os exames dela está muito próximo daquilo que não vai estar mais funcionando, por exemplo. Né? Dependendo do exame, os parâmetros mudam um pouquinho. Mas assim, é aquela pessoa que você olha os exames dela, nenhum tá lá. Ah, tá bom, tá dentro da normalidade. Mas é a normalidade para baixo. É a pessoa que a gente precisa ativar ela metabolicamente. E ativar metabolicamente passa principalmente pela ativação do metabolismo do sistema reprodutor. Isso é muito importante. Certo. Tudo bem? Tá. Aí, para ativação de metabolismo, eu sempre vou usar na região pélvica. E também no Metabolismo. lugar. Pode falar de novo? Tá. Ele vai ativar e vai melhorar o metabolismo. Daí eu vou usar na região pélvica, Isso, certo? no assoalho pélvico. No assoalho pélvico, certo? E só que eu tô vendo aqui, ele serve também para oleosidade, para dermatites e tal, tal. Eu vou usar, daí eu vou precisar usar nesses dois lugares. Não, aí você só vai usar no local que você quer melhorar a dermatite, a acne, aí você vai passar ele no local. Tá. Mesmo, por exemplo, a acne sendo de uma origem hormonal. Aí nós vamos passar nos dois lugares. Tá. Tudo que for de hormônio, nós vamos usar o Iometa. Aí a gente pode usar ou no assoalho pélvico, se não tem uma relação direta com o sistema reprodutor, ou a gente pode usar no punho, de forma sistêmica. Certo. Toda vez que eu usar no punho, eu estou usando de forma sistêmica. Eu venho aqui com a gotinha de Iometa, passei aqui, um punho no outro, eu estou ativando energeticamente, frequencialmente falando, né? E nutrindo topicamente, que a pele do punho é mais fina. Isso daqui, tuf. Lógico que para as pessoas como eu e você, que tem um conhecimento profundo da medicina oriental, da acupuntura, né, da terapia P2E, nós podemos usar nos pontos diretos de acupuntura. E é outro tema. Ao invés de usar agulha, que tem pessoas que têm pavor de agulha, eu posso pegar, por exemplo, o Iometa. Eu sei que o zinco é um excelente recurso para a gente melhorar a glicemia. Eu posso ir no ponto de baço pâncreas e usar ele direto num ponto importante do meridiano do baço pâncreas. Por exemplo, a gente tem conhecimento de acupuntura, a gente pode pegar o íon forte e ir direto num ponto de pulmão para aumentar a Certo. oxigenação. Garganta também. Também, aí nós temos outros conhecimentos, né? A gente pode Pode ser pegar o íon também. de ox e ir direto num ponto principal do meridiano dos rins, um R3, por exemplo. Aham. Aí a gente vai ir além, né? A gente pode pegar, por Sim. exemplo, o íon Regener C e usar num VC4 ou um VG20. Né? Vaso governador 20 ou vaso concepção 20. Aí a gente tem outros conhecimentos aí. Mas dentro da ortomolecular, da nutrição transdérmica ortomolecular, o que nós estamos trazendo aqui está perfeito. Por exemplo, funcionamento da tireoide. A gente sabe que a tireoide comanda 80% do nosso organismo. Posso utilizar, então, no pescoço, nos pulsos, via sistêmico, e também no assoalho, na região do assoalho pélvico. Só que para a tireoide é o íon firme. Olha que legal. O íon É. firme, Aqui estava aqui junto com o meta. o íon firme ele tem iodo, que é o elemento químico principal da glândula tireoide. Ele tem Certo. selênio e tem cobre. Glândula tireoide não funciona sem cobre, iodo e selênio. E por que está o íon meta aí? Porque glândula tireoide precisa de zinco também. Certo. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando a Eu gente fiz a fala. ligação sim, porque baixou aqui, baixa a libido. Errou aqui, errou lá embaixo. Foi essa que nem diz, a gente sempre trabalha. Mexeu no sistema reprodutor, mexeu no endócrino também. A gente estava falando que o pessoal está pronto para o abate, então. Isso mesmo. Aí, nesse caso, é íon firme com íon meta. Quando Certo. por que que no íon firme tem os elementos da glândula tireoide? Eu notei, depois de bastante estudo, que a maioria das pessoas que tem alguma deficiência na glândula tireoide, algum desequilíbrio, elas, por mais que muitas vezes engorde quando tem um hipotireoidismo tudo, mas tem uma flacidez de base muito grande. E o cobre tanto ativa a glândula tireoide, como ele participa
no processo de produção de colágeno e elastina no fibroblasto. O selênio que tem no íon firme, tanto ele participa da ativação da glândula tireoide, como o selênio é o maior antioxidante que nós temos no corpo, porque ele participa de uma molécula chamada glutationa peroxidase. Ele ativa essa molécula, que é o maior antirradical livre que nós temos no nosso corpo. E também fibroblasto, para produzir colágeno e elastina, né, precisam de selênio. Olha que interessante. Então, o íon firme, ele é uma formulação maravilhosa, porque ele é um ativador da glândula tireoide e ele também é um ativador do fibroblasto para produzir colágeno e elastina. E se chama íon firme porque combate a flacidez tissular de pele, mas ele também combate a flacidez muscular, porque ele tem cromo. Cromo é o elemento mais estudado nos dias atuais para ganho de massa magra, massa muscular. Então, o íon firme, antes da academia, antes da eletroterapia, para tonificação muscular, ele é imprescindível. O íon firme é uma formulação que você pode usar no local que você quer firmar. Quer firmar é íon firme. Eu quero firmar uma região. Seja, se a pessoa, independente da pessoa sofrer de uma flacidez tissular de pele ou muscular, é o íon firme. A gente usa ele mais no corpo e eu vou explicar o porquê. Na face, a gente vai usar o íon face, que tem selênio e silício. Selênio e silício é importantíssimo, principalmente para a produção de colágeno e elastina, e o silício é importante para a hidratação da face. O silício é um clareador natural. Também no Ion Face tem potássio, que para oleosidade e para acne é imprescindível. Se a pessoa tiver uma hipercromia, eu não vou usar no local da hipercromia o íon firme. Por quê? Porque tem cobre. E a pessoa que tem uma hipercromia, o melanócito dela já produz muita melanina. E o cobre é um ativador da melanina. Não, quer dizer que eu não posso usar o íon firme na barriga e no bumbum? Não. Eu só não posso usar no local. Então eu uso íon firme no corpo e íon face na pele. Eu também uso o íon face, além do rosto, no clareamento de virilha, que nós temos aquele procedimento aí excelente para clareamento de virilha. Por quê? Porque se eu usar o íon firme, tem a possibilidade, por ter cobre, de ativar o processo de melanogênese. E eu não quero. Então eu uso o Ion Face. Mas detalhe, num processo de estrias nacaradas, estrias brancas, é o Ion firme, porque eu quero ativar a produção de melanina naquela região. Seja utilizando um processo de sucção, uma ventosa, ou um processo de microagulhamento, ou outra terapia conjugada, para estria, eu vou usar o Ion firme. Uhum. Entendeu? Agora, para face, para virilha, para axila, que você quer muitas vezes rejuvenescer e clarear, nós vamos usar o Ion Face. E olha que lindo que é o Ion Face. Ele serve para clareamento de manchas, rejuvenescimento, porque ele ativa o fibroblasto a produzir mais colágeno e elastina, e também para acne. Então, o Ion Face é uma formulação completa. Ion firme é maravilhoso. Ativador da glândula tireoide, combate flacidez tissular de pele e flacidez muscular. Então, excelente. E Mas aí, nada fotossensível. desculpa, não ouvi. Por exemplo, o mesmo íon, Ion firme? o íon firme, ele não é fotossensível, Não, não é fotossensível, mas tem cobre. certo? Uhum. Cobre. Eu utilizo cobre nas micropigmentações, Isso mesmo. Porque você quer não que segure só. pigmento. Isso mesmo. Porque você quer estimular que o melanócito daquela pessoa, daquele pelinho, produza mais pigmento, para durar mais no negócio. Entendeu? Uhum. Se usar Uhum. o íon firme de base antes da micropigmentação, ele vai te entregar um resultado melhor. Certo. Legal? É, Bacana? o que, sim, é que eu estava usando ele isolado, mas aqui daí a gente tem ele junto, né? Isso mesmo. Com o selênio que regenera, o cobre que, E ah, o íon, enfim. o íon firme tem cobre, iodo, selênio e cromo. E aí, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula, íon reduc. Tá. Íon reduc. O nome já diz, é para reduzir. Reduzir o quê? Gordura localizada, reduzir edemas, reduzir lipedema. Então, o íon reduc
é para redução. Por quê? Ele tem cálcio, que participa do processo de lipase. Cálcio, tem vários estudos de cálcio para o emagrecimento. Ele tem o boro, que é muito importante para a questão do lipedema, porque hoje sabe-se que o lipedema tem a ver com o aumento dos receptores de estrogênio, principalmente na região das pernas, e o boro, ele equilibra a produção e liberação de estrogênio. Ele tem o germânio, que é um reconstrutor celular, e ele tem o silício, que é um hidratante e rejuvenescedor. Detalhe, o silício também é um emagrecedor natural. Então, o Ion Reduc, ele é para redução. Redução. Gordura localizada, lipedema. Ele é muito importante, o Ion Reduc, para reduzir edemas. Usar o Ion Reduc antes de uma eletroterapia, antes de uma massagem de ativação da circulação, usar o Ion Reduc antes de uma drenagem linfática é fabuloso. Então, o Ion Reduc, ele é a formulação que tem a ver com as reduções de gordura Por localizada. exemplo, na drenagem, passa por todo o corpo primeiro, para depois começar a massagem drenante. Eu usaria Ion Diox nos gânglios linfáticos para Certo. fluir mais na hora do bombeamento, o Ion Diox. Passaria um Ion Reduc no corpo e depois eu viria com o movimento de drenagem. Detalhe, por ele ser em gel, porque a drenagem em creme, muitas vezes a pessoa está deslizando só a mão. Se a gente passa o gel e deixa ele permear, ele vai ficar a quantidade certinha para a gente drenar o tecido, para a gente trazer a linfa, e dependendo da técnica que a pessoa está utilizando. Então o Ion Reduc, ele é fabuloso para redução. Tá. Legal? Ok. Uhum. E eu não preciso de muita quantidade. Não, pouca quantidade. A pergunta você foi bem legal. Por exemplo, em um abdômen, para trabalhar um processo de redução abdominal, dependendo do tamanho do abdômen, vai aumentar, vai diminuir, mas no máximo 10 gotas. No máximo, tá? É um negócio absurdo. Assim, o rendimento dos produtos é fantástico, né? Todos eles rendem muito. Todos eles rendem Certo. bastante. Aí o que eu quero que você faça, né? Eu entreguei esse conteúdo para você, de todas as formulações da IA, com o intuito de nutrição transdérmica ortomolecular, para nutrição do organismo, para nutrição sistêmica e local, para neutralização de radicais livres e metais pesados. Você vai utilizar as formulações da IA antes do cosmético que você ama. De repente você tem uma marca, uma linha de cosmético, você não precisa abrir mão da linha de cosmético que você ama, você vai utilizar as formulações de nutrição do terreno biológico da IA. Você pode usar antes da eletroterapia, você pode utilizar antes do microagulhamento, antes das tecnologias. Se é uma profissional que trabalha com injetáveis, ela pode utilizar as formulações da IA em 2 minutos, antes da aplicação dos injetáveis, para preparar o tecido para receber aquele injetável, ou ela utiliza também de cuidados diários. Vou te dar aqui um exemplo para você entender. Pessoa que faz aplicação de substância botulínica, o que ela busca? Uma cara esticadinha, né? Só que não existe nada para ser, assim, para denaturar o botox ou a substância botulínica do que o cortisol. Só que os estudos demonstram que é o zinco que aumenta a durabilidade daquele botox, da substância botulínica. É ele que faz durar mais tempo. Tanto que alguns profissionais fazem suplementação de zinco. Mas não quer dizer que o zinco que tomou vai chegar na célula-alvo, porque ele vai ser espalhado pelo corpo todo. Se ela indicar o Iometa para as pacientes dela utilizar na face, a paciente que fez a aplicação de substância botulínica, ele vai durar mais tempo. E aí essa profissional, ela vai ser mais indicada, porque então ela pode indicar o Iometa. Do mesmo jeito que a profissional que faz preenchimento, ela preenche o rosto da sua paciente, do seu paciente. A maioria dos preenchimentos eles são absorvíveis, eles vão absorvendo com o passar do tempo. Se ela usar o Ion Face, esse preenchimento vai durar mais tempo, vai ter uma duração maior. Então a gente trabalha em vários nichos de mercado. A gente trabalha desde do massoterapeuta, que trabalha com dor, com massagem relaxante,
a gente trabalha com a esteticista, a gente trabalha com um profissional que trabalha com injetáveis, a gente trabalha apoiando o trabalho da profissional de nutrição, farmacêutica, biomédica, fisioterapeuta, o educador físico. Então a IA hoje é uma empresa completa, né, que entrega. E agora, nas próximas semanas, a gente vai estar com as formulações, aí eu vou te dar outra aula, as formulações específicas de cada elemento químico para cada região do corpo. Então elas são embalagens menores para uso pontual, terapêutico e também para os profissionais que atuam nas mais diversas áreas da saúde, bem-estar e beleza. Curtiu a aula? Muito boa. Muito obrigada. Tá faltando aqui ainda, mas... Então, ó, eu vou baixar a aula, vou subir ela num link do YouTube para você, e aí depois você assiste de volta, lê o material, qualquer dúvida que você tiver, na hora que você estiver atendendo as pessoas, na hora da distribuição, na hora da representação, surgiu uma dúvida, você manda para mim, eu vou estar te respondendo. Por quê? Cada pessoa que você vai visitar nesse processo, porque hoje você é uma profissional reconhecida como uma terapeuta, uma profissional que realiza os procedimentos e entrega um resultado. Nesse exato momento, você está indo conhecer um novo mercado. Lógico que você está levando todo o expertise de anos e anos e anos de conhecimento na sua área. Mas quando você se deparar com pessoas, cada profissional ele vai ter um desafio. E aí, quando você chegar numa clínica que ela tem um determinado desafio e ela tem determinados recursos terapêuticos, você vai olhar e vai falar, professor Edjasto, por onde que eu começo com essa pessoa ou por onde ela começa? E aí eu vou te dar todo o apoio. Ou explicando para você, ou marcando uma própria reunião, como a gente está fazendo aqui, né? E dando um aconselhamento para aquela pessoa, dando um norte para aquela pessoa, para que ela consiga extrair das formulações da IA o máximo. Lembrando, produto ortomolecular, vegano, sem parabenos, sem testes em animais, um produto sem químicas agressivas, sem substâncias carcinogênicas, sem substâncias neurotóxicas ou disruptores endócrinos, podendo ser utilizado até na acupuntura, para despolarização do ponto de acupuntura, porque o que a agulha faz? Despolarização do ponto de acupuntura. O que tem nas formulações? Íons com seus elétrons para fazer despolarização dos pontos de acupuntura. Show? Muito obrigada. Obrigada mesmo.